Finalmente, rapaziada, finalmente, mano, depois de tanto tempo dessa enrolação, a Riot começou a focar no vilão mais foda do universo deles, mano. Vambora! Pra quem não tá sabendo, recentemente lançou uma nova expansão do Layers of Runeterra, no caso tá lançando, e o Mordekaiser é o protagonista dessa expansão. O nome dessa expansão, pra quem não tá sabendo, é Fates Voyage Beyond, que ainda não tem o nome em português exatamente, mas de acordo com o tradutor, a tradução direta seria A Viagem do Destino do Além. O contexto básico dessa expansão é basicamente que a Nilah terminou a batalha dela contra o Volibear. Não dá pra saber quem ganhou ainda, mas eu honestamente me recuso a acreditar que o Volibear perdeu, mesmo sabendo que em teoria a Nilah com o poder do Ashley seria mais forte do que ele. Mas pô, pelo amor de Deus, mano, o Volibear aí, um boneco antigo, um boneco foda, se ele perder pra Nilah eu vou ficar meio bolado. Mas enfim, acabou a luta deles dois e a Nilah foi direto atacar o culto do Mordekaiser. E daí, com isso, a gente obteve um monte de informação sobre tanto o Mordekaiser quanto o culto dele, né, nas novas cartas que saíram, além dos teasers. Antes da gente começar a falar sobre a história em si, bora falar sobre uma coisa que chamou a atenção de muita gente, que é a nova aparência do Mordekaiser. A principal coisa que me chamou a atenção nessa nova aparência dele é o fato de que essa aura que ele tem em volta dele não tá mais verde, né? Ela ficou azul. Essa mudança de cor na aura dele não foi exatamente uma escolha de redesign da Riot, eles não falaram tipo, ah mano, bora mudar a aura dele aqui pra azul porque achamos que azul fica mais bonito. Na real, talvez tenha sido isso, né? Eu não sei, mas existe sim um motivo por trás disso. Pra poder explicar o motivo, eu preciso primeiro dar uma contextualizada básica na lore dele, bem resumida. Ele era um tirano de Noxus que acabou conquistando o continente inteiro até que ele foi morto. E daí no futuro ele foi revivido, só que com a alma dele conectada à armadura dele. Aí ele conquistou o continente de novo e a LeBlanc meio que baniu ele pro reino dos mortos e escondeu, selou lá a armadura dele em algum lugar de Noxus pra ele não poder ser revivido de novo já que ele tá conectado à armadura. A parada é que a aparência que a gente tem do Mordekaiser no LoL, né, na splash art dele e em jogo, é baseada em como ele se parecia quando ele tava no mundo dos vivos conectado à armadura dele. Ou seja, antes da LeBlanc banir ele, porém depois dele ter sido revivido, tá ligado? E daí tem uma parada, que no mundo do LoL, as coisas que estão conectadas com o mundo dos vivos, sendo que era pra estarem mortas, tem essa aura verde. A gente pode ter como exemplo, basicamente todas as criaturas sem exceção da Era das Sombras. Tirando a Kalista, na verdade, por algum motivo a Kalista é meio azul, não sei, deve ter sido um erro, a Riot esqueceu, ou talvez tenha algum motivo que eu só não sei mesmo. Porém, os espíritos em si, na sua forma natural, eles são azuis. Isso pode ser provado com a aparência de várias cartas aqui de espíritos que aparecem no Layers of Runeterra. Então, resumindo pra quem ainda não pegou, o motivo da aura dele ser azul é porque ele não tá mais conectado com o mundo físico igual ele tava na armadura dele, ele simplesmente tá no reino do pós-vida, né, no reino dos mortos. Então, como todos os espíritos são azuis, ele não foge dessa regra, ele também tá azul. Agora que já expliquei aí o motivo dessa mudança de cor, bora falar do ponto principal em si, né, que é a armadura dele. Tá bem perceptível que a armadura dele mudou bastante o design dela, e antes de começar a comentar sobre as mudanças em si, eu quero comentar sobre o porquê que isso aconteceu, né. Obviamente eu não sou o CEO da Riot e o dono da verdade absoluta, então eu vou só passar aqui uma teoria que tá rolando por aí, né, que pra mim faz bastante sentido. As imagens que a gente tá vendo agora do Mordekaiser que estão saindo pro Layers of Runeterra são do Mordekaiser atualmente, e não dele no passado, ou seja, ele tá no reino dele. O que isso significa é que, enquanto ele tá no reino dele, a armadura dele tá lá em Noxus, ou seja, não tem como ele tá usando a armadura antiga dele, é por isso que a armadura dele mudou. Tem até um conto do LoL chamado O Reinado Final, que mostra uma imagem que o Mordekaiser tá bem diferente de como é a aparência dele no LoL, o que demonstra que essa parada de redesign dele não é uma coisa que fizeram agora pro Layers of Runeterra, é uma coisa que já tem aí, ele já usou outra armadura além da que tá no LoL. Dá até pra ver aí, né, um detalhe legal dessa imagem é que ele tem essa coroa na cabeça dele, que é igualzinha a coroa dele que ele tem quando ele ulta no LoL. E o que é a ult dele no LoL? Ele leva o cara pra dentro do reino dele. Então deve dar a entender que essa armadura dele aí é a armadura que ele tem quando ele tá no reino dele. Mas no final das contas, embora pareça fazer bastante sentido, isso daí é só uma teoria, né? Não tem como a gente ter certeza de nada até a Riot confirmar. Então agora que já tô com isso daí explicado, bora falar sobre a armadura em si. Uma reclamação que eu vi muita gente fazendo da armadura é que agora ela tá bem mais aberta, e eu concordo bastante com isso, eu acho que isso deu uma piorada no design dele. A armadura dele original era bem mais fechada e isso meio que dava uma impressão, sei lá, mais sólida, imponente. Parecia que, mano, o Mordekaiser ele era indestrutível, tá ligado? Mano, nada abalava ele, tu podia bater nele que ele ia ficar lá igual uma parede. E se você reparar, essa armadura nova dele aí, ela é mais robusta, né? Ela parece ser maior do que a antiga, mas ela é cheia de abertura e parece que ela tem várias fraquezas, né? Não sei se eu não pra entender o que eu tô querendo dizer. Agora, falando positivamente, um detalhe muito interessante que essa armadura tem em relação à antiga é que ao invés de ser só uma armadura, ela tem uma
um padrão de Noxus muito maior do que a outra, né? Tipo, se você entende de Noxus, se você entende da lore de Runeterra, você olha pra essa armadura e você fala, ok, isso daqui definitivamente é de Noxus. Se você ficar reparando e comparando essa armadura nova aí com as construções de Noxus, você vai ver que tem bastante semelhança, né? Nessa parte das bordas aí, dos espinhos. Dá pra perceber que, pô, a Riot realmente fez um bagulho bem fidedigno aí, ficou bem maneiro, bem legal. Também tem a questão que pra mim é o bagulho mais foda que tem dessa armadura nova, que são essas bandeiras vermelhas aí, que tem em todo lugar dele. E isso é importante porque, cara, o Mordekaiser, ele é o personagem principal de Noxus, ele é Noxus, tá ligado? Ele representa Noxus, ele fez Noxus ser o que é hoje em dia. Ele foi o cara que passou esse bagulho de conquistar pra Noxus, ele é muito importante pra Noxus. E essas coisas assim não eram tão presentes no design antigo dele, né? Tipo, ele até tinha uma bandeirinha ali que ficava meio nas costas dele, só que é meio mais ou menos em comparação com o que tá agora. Mas pra mim, em relação à aparência dele, a mudança mais braba que teve foi na arma dele, que é o Véu da Noite. Nossa, moleque, olha como é que ficou isso daqui. Meu Deus, caralho, tá muito brabo, mano. Olha isso, velho. O antigo Véu da Noite era bem maneiro, né? Não tenho o que falar, mas ela era menor, ela era mais genérica, tipo, não era um bagulho muito único. Agora isso aqui, mano, o bagulho tá robusto, o bagulho tá foda. Caraca, mano, considerando que Véu da Noite é uma arma lendária, é tipo, caralho, o Véu da Noite, muito foda, mano. Pô, tava merecendo esses detalhes aqui, pô, muito bom, ficou muito bom. Ok, agora pra falar de mais uma coisa negativa, além desses buracos que tem na armadura dele que eu não gostei muito, uma outra coisa que eu não gostei foi o novo capacete. Tipo, mano, olha o capacete antigo dele, velho. Pô, isso aqui era muito brabo, mano. Esse capacete dele passa uma aura de que o Mordekaiser é maligno, imponente, poderoso, é um bagulho que, mano, você olha pra ele e você fala, ok, esse daqui é o cara mais foda que tem. Agora esse capacete novo aí, ele é meio tipo, pô, mano, ele tem esses chifres aí que parecem umas orelhas de coelho, com uns chifrinhos na frente que meio mais ou menos, tá ligado? Sei lá, não achei muito maneiro não. Tipo, até que faz sentido, né? Porque esse capacete novo dele aí, ele foi feito desse jeito pra representar o Bastião Imortal, que foi o lugar que o Mordekaiser lá construiu, que é o lugar principal de Noxus, é meio que, pô, o bagulho fica a capital de Noxus, né, por se dizer assim. Mas ainda assim, eu ainda prefiro o antigo, sei lá, não gostei muito desse novo aí não. Mas também não achei horrível, tá ligado? Eu só prefiro o antigo. Agora que tá tudo falado da aparência dele, bora começar a falar sobre a questão da história em si, né, dos seguidores dele, do culto dele e das cartas que vieram pro lore. Esse daqui é o Mordekaiser sentado no trono de ferro dele, no Reino da Morte, enquanto tem um seguidor dele ali ajoelhado na frente dele. Na verdade, uma coisa que vale ressaltar é que todo mundo vem chamando esse reino do Mordekaiser de Reino da Morte por causa do contexto e da habilidade ultimate dele no LoL, né? Só que o nome do reino dele não é Reino da Morte, o nome do reino dele é Reino Cinzento. Honestamente, eu acho o Reino da Morte bem mais legal do que Reino Cinzento, ainda mais considerando que tem várias coisas no LoL que já são ligadas a cinza, né? Tipo, sei lá, a Camille, por exemplo, ela é chamada de Dama Cinzenta. Noxus tem um bagulho chamado Legião Cinérea, né? Que em português eu não faço ideia do que Cinérea significa, mas em inglês o nome é Grey Legion, que significa Legião Cinzenta. Tem um lugar de Zaun chamado Zaun Cinza, então tipo, pô, tem várias coisas que tem cinza / cinzento já no LoL. Dito isso, eu tenho uma teoria aqui do motivo de ter o nome de cinza em algumas das ocasiões e do porquê o nome do reino dele seria Reino Cinzento. Essa teoria basicamente gira em torno dessa fala aqui do Fiddlesticks que acontece quando ele encontra os Kindred em jogo. Homem cinzento! Os Kindred são um espírito que representa a morte, então talvez cinza em Runeterra represente a morte também. É por isso que o Fiddle chama eles de Homem Cinzento. E daí isso faria muito sentido, né? Porque Legião Cinérea, se traduzir direto do inglês, como eu disse, é Legião Cinza. E o bagulho dessa Legião Cinérea é que eles são capazes de reviver os mortos pra lutar como soldados. E daí seria por isso que o reino do Mordekaiser, que meio que era o reino da morte, se chama Reino Cinzento. Lembrando que é só uma teoria. Um detalhe que eu acho muito brabo do reino do Mordekaiser é que tudo lá é construído utilizando almas, tipo, tudo mesmo. Por exemplo, chega uma alma lá que o Mordekaiser não considera útil, aí ele pega essa alma, remodela num bloco de ferro e usa pra fazer um chão. E daí meio que tudo lá é construído da alma de gente morta, basicamente. Foi assim, inclusive, que a arma dele, Véu da Noite, foi criada, né? Ele usou a alma dos seguidores originais que reviveram ele. Vamos lá então, a descrição do Mordekaiser quando ele tá no nível 1 no Legends of Runeterra é: preso a sua armadura guardada no coração do Bastião Imortal, Mordekaiser forjou o próprio trono no Reino Cinzento. Para cada um que busca destruí-lo, muitos outros servirão a ele, tanto na vida quanto na morte. E a descrição dele ao upar é: sirvam a mim, abdiquem de suas almas miseráveis, eu lhes darei o ferro eterno.
Sou o esquecimento inevitável. Tá porra, esse ferro eterno aí, hein? Caralho. Enfim, mano, bem interessante essas descrições aí das cartas dele. Não tem nada que a gente não saiba, não revela nenhuma informação nova, mas é bem interessante essa frase aí. Para cada um que busca destruí-lo, muitos outros servirão a ele, tanto na vida quanto na morte. Isso daí é bem maneiro porque além de ser bem pica, remete ao fato de que, mano, caso tu morra lutando contra ele, você no final das contas vai ter a sua alma pega por ele e vai ter que servir a ele, tá ligado? Mano, ai meu Deus, ele é muito foda. Mas enfim, esse seguidor aqui que tá ajoelhado na frente dele também virou uma carta chamada Legionário de Ferro. A descrição da carta dele é uma frase que foi dita pelo Mordekaiser, que é: arranque as almas das jaulas que são seus corpos. Essa carta realmente não agrega em absolutamente nada pra lore, ela não fala nada, mas ela é bem maneira pelo menos, ele é super pica. Porém, essa arma que ele usa, além de também ser super foda, virou uma carta separada chamada Cutelo Anímico. A descrição dela é: ele corta, ele machuca, neste plano e no outro, e ainda em outro. Também não agrega em absolutamente nada, mas sei lá, bem maneiro pelo menos. Tem uns soldados dele que também viraram uma carta chamada Legião dos Desgarrados. A descrição dela é: não importa que forma as almas tinham antes de serem aprisionadas no Reino Cinzento, lá a individualidade tem pouco valor. Anônima e destemida, a Legião, com sua uniformidade, é ainda mais útil ao Revenant de Ferro. Essa descrição em si não agrega muito, mas a imagem da carta é super interessante. Eu não sei se eu que sou maluco e tô indo longe demais, tá ligado? Mas se você reparar, parece que esse fundo aí, esse lugar que eles estão, se você olhar lá no final, parece que tem uma espécie de portal, tá ligado? Como se levasse a outro lugar. É bem possível que isso daí seja a saída do Reino Cinzento. E daí esse exército aí meio que esteja se preparando ou marchando pra atacar o mundo normal, tá ligado? No teaser mostrou a imagem desses caras aqui, que aparentemente são os escravos que ajudaram ele na construção do Bastião Imortal. É muito maneiro ver o jeito que as armaduras e as correntes ficam neles, simplesmente legal. E eles acabaram também virando uma carta chamada Espectros Agrilhoados. Faz muito tempo que fomos acorrentados. Em breve, você também entenderá nosso sofrimento, e todos nós sofreremos por toda a eternidade, até que nos seja concedido o esquecimento pela mão do Mestre. Essa descrição meio que dá a entender que desde o começo esses servos já foram planejados para ser um material de construção de outros servos do Mordekaiser, né? Tipo, como se a alma deles só fosse gerada ali para poder virar alimento para outras almas para criar outras criaturas. Mesmo que isso pareça horrível, esse esquecimento, que no caso vai ser um bagulho que vai ser referido mais pra frente como o Oblívio, é algo que aparentemente esses servos buscam desde o começo, né? E isso meio que dá a entender com o próximo seguidor que a gente vai ver, que é o Cultista do Aperto Mortal. Aos olhos de seus seguidores, o Revenant de Ferro é a única esperança para os que buscam o Oblívio. Paz pela dominação é um conceito que os sectários aceitam de braços abertos. Eu não fazia ideia, pra ser sincero, do que era um sectário, e aparentemente um sectário é aquele que é de uma seita. Então, meio que todos os cultistas do Mordekaiser. Esse Oblívio é o esquecimento que os espectros agrilhoados falam, ou seja, eles meio que gostam desse esquecimento, eles querem isso. E eles também querem que o Mordekaiser domine eles, né? Paz pela dominação, que isso, sei lá onde é que tá Riot tá indo com isso aí, hein? Mas enfim, esses cultistas do Aperto Mortal são os que estão lá em Noxus preparando tudo para que o Mordekaiser consiga voltar. Também tem esse bicho aqui, que é uma carta chamada Amálgama de Ritos Vis. Feras de guerra têm valor para qualquer exército. No Reino Cinzento, elas são fusões de almas torturadas, cada uma mais sedenta e violenta em sua não senciência. Os Noxianos não usam cavalos, eles usam basiliscos e cães-dragões. Então, inicialmente, eu achei que esse bicho aí seria a alma de alguma dessas duas criaturas misturadas com a alma de várias pessoas. Porém, a descrição da carta meio que dá a entender que são só a alma de vários seres humanos que foram fundidas para criar uma besta específica aí do Reino Cinzento. Agora, falando de um seguidor do Mordekaiser que não aparece no teaser, mas saiu como carta do Legends of Runeterra, é esse Caniferus espectral aqui. Olhando pela aparência dele, ele parece muito um cão-dragão, só que nessa versão meio espectral, né? E eu pensei realmente que seria isso, mas novamente, pela descrição daquela outra carta lá, não dá pra saber se realmente tem almas de bestas aí, né? Mas ainda assim parece muito. A descrição dela diz: essas feras nunca se esquecem do cheiro de alguém que tentou fugir. E, quando os canis cercam a presa, um ocasoquilador nunca está longe. Toda vez que essa carta é invocada, ela também invoca uma outra carta chamada Ocasoquilador das Mil Garras, que tem como descrição: o arranhar de 1000 mãos com garras de ferro e o ranger de dentes espectrais prometem um fim terrível para qualquer um que se recuse a servir. Agora, saindo então do tema do só do Mordekaiser e começando a puxar um pouco mais pra Nila, temos uma outra carta aqui que é a do Lord Malat, sei lá. E a descrição dela diz:
Foram necessários séculos de planejamento para capturar aquele terrível belicista, e seus amigos patéticos pretendem derrotá-lo com alegria? Garota tola, você só vai despertar a ira do Revenant, e assim colocar todos nós em risco. Talvez, se você for um cara muito viciado no Legends of Runeterra, ou um cara que entende muito da lore, você esteja reconhecendo a aparência desse cara aí, e isso é porque ele é uma outra carta, chamada Estrategista Indomável, que é um dos seguidores da LeBlanc, né? Talvez um dos conselheiros dela, se eu não me engano. Então, já que ele é consideravelmente próximo da LeBlanc, é bem possível que ele saiba onde está a armadura do Mordekaiser, e é por isso que a Nila decidiu interrogar ele, porque ele sabendo onde a armadura tá, talvez ela consiga mais informações que leve até os cultistas, ou talvez ele simplesmente saiba alguma coisa dos cultistas, mas eu acho que não. Próximo temos o Revenant Terebrado. Você sorri, mas eu conheço a verdade do seu coração traiçoeiro. Eles sorriram ao meu lado e comeram a minha mesa enquanto planejavam me enfiar uma espada pelas costas. Não serei feito de bobo de novo. Você vai morrer como os outros, implorando perdão aos berros. Esse cara que o Revenant Terebrado se refere na descrição da carta tá aqui na imagem dele. O nome dele é Vikrash, o Exuberante. Ele é uma outra carta e ele é um dos aliados da Nila. Cara, considerando o lugar, se você analisar assim os arredores, né, o que tá aparecendo aí na imagem do cenário, parece muito que eles estão no Reino Cinzento, o que dá a entender que eles já sabem como chegar lá. Guarda essa informação aí que eu vou apresentar a próxima carta, que é a última, e depois eu vou puxar algumas questões aqui. A última carta que lançou se chama Limiar Cinzento. Estas almas nós oferecemos a ti. Este caminho nós pavimentamos com ossos diante de ti. Estes reinos nós rasgamos ao meio para abrir caminho para o teu eterno exército de ferro. Isso daí foi dito pelo cultista do Aperto Mortal. Essa imagem que tem nessa splash art dessa carta também apareceu no teaser, é uma das últimas imagens a aparecer, e dá pra ver ali a Nila, né? O fato da Nila estar nessa imagem basicamente significa que ela já sabe que eles estão querendo trazer o Mordekaiser de volta. Então, tipo, pelo fato dela estar aí, dela ter as informações, o que dá a entender é que ela tá atacando os cultistas que querem trazer ele de volta pra desacelerar ou tentar impedir o processo de ressurreição dele. O problema é que isso não faz absolutamente sentido nenhum, a não ser que a Riot, né, revele alguma informação aí que a gente não tem, mas com o que a gente tem agora isso não faz sentido. Porque pelo que a gente viu na carta do Revenant Terebrado, dá pra saber que um dos aliados da Nila, provavelmente, com 99% de certeza, tá no Reino Cinzento. Então se ele tá lá, provavelmente eles sabem como chegar lá. O único caso que não seria isso é, não sei, se o Revenant Terebrado tivesse teletransportado ele pra lá, alguma coisa tipo a ult do Mordekaiser em jogo. Mas tirando isso, em teoria, eles saberiam como chegar lá. E se eles sabem como chegar lá, por que a Nila não foi pra lá ainda? Considerando a personalidade dela, lembrando que a Nila ela tem o poder de um dos 10 demônios primordiais, que é o demônio da alegria. A Nila, ela só é capaz de sentir alegria, então, tipo, ela é completamente maluca. Por exemplo, ela foi num X1 com o Volibear e foda-se, tá ligado? Ela simplesmente foi. Então, pra mim, realmente não faria sentido ela ter a capacidade de ir até o Reino Cinzento e ainda não ter ido tirar o X1 com o Mordekaiser. Então, provavelmente é aquilo que eu comentei, o Revenant Terebrado meio que levou aquele cara ali à força pro Reino Cinzento. Ou eles simplesmente não estão no Reino Cinzento, e aquele cenário ali é só muito parecido. Agora, pra finalizar, tem uma interação da Nila com o Mordekaiser que aparece no teaser, que é essa daqui. Se despeça dessa armadura! Será um prazer destruí-la! Sou uma marionete, ou a levarei onde soar a tristeza. Caraca, mano, na moral, o Mordekaiser é muito legal, velho. Olha essa música dele, essa voz dele, pô, que bagulho maneiro. Mas é interessante dessa fala dele porque ele chama a Nila de marionete. Isso é meio esquisito, porque o Ashley, que é o demônio dela, meio que tá aprisionado lá no inferno, basicamente, e ela tá usando o poder dele. Então, como que ela seria uma marionete exatamente? Será que ele tá possuindo o corpo dele? Que é o fato dela ter pego o poder dele, ela ficou completamente tomada pela alegria e agora ela só sente alegria, né? Eu acho que é isso que o Mordekaiser quer dizer quando ele fala que ela é uma marionete, é porque ela virou uma marionete da alegria. Mas dá pra interpretar de várias maneiras, né? Tem gente que tá achando que ele tá possuindo o corpo dela, por exemplo, e coisa do tipo. Mas enfim, no que se diz questão ao Mordekaiser, isso é tudo que a gente tem até agora nessa expansão. Cara, eu tô achando muito brabo a Riot finalmente começar a expandir pra essa parte. Eu acho que o Mordekaiser pra mim, ele é o maior vilão de Runeterra, em questão de ser legal. Ele não só é o maior no sentido de, caraca, ele realmente é o maior vilão de Runeterra, tipo, o vilão que tá dentro de Runeterra em si, não coisa do universo inteiro, tipo, vazio. E ele é muito brabo, mano. O Mordekaiser é um personagem muito foda, ele é legal em jogo, ele é legal na lore, ele é muito maneiro em tudo, tá ligado? Então eu tô muito feliz com isso daí. Eu não tinha me apresentado ainda, né, mas meu nome é Gabriel, eu sou conhecido online como Engie. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal, o foco do canal vai ser coisa de LoL em si, em relação ao lore, né? Eu vou contar a história de vários campeões, eu vou contar a história de eventos que estão acontecendo, tipo esse daí do Legends of Runeterra. E em geral eu vou contar a lore do LoL em si. O foco dos meus vídeos vai ser contar isso de uma maneira mais descontraída, como se eu estivesse conversando com você, tá ligado? E não contando um bagulho mais leitura
armadura ou coisa do tipo. Porque a lore do LoL, ela é muito maneira, mano. Runeterra tem muita coisa, tem livro, tem quadrinho, teve até a série, pô, Arcane, que foi uma maneira. Então tem muita coisa pra ser contada. O problema é que a Riot acaba fazendo tudo de uma maneira muito difícil de você ter acesso. Você abre ali o LoL, você inicia uma partida, você meio que não tem acesso à lore. O máximo que você tem são as falas dos personagens, que também não dizem tanto assim. Você não vai conseguir entender muita coisa da lore só das falas. Então eu acabei criando esse canal aqui pra poder comentar sobre isso e meio que passar e contar a lore, a história aí pra todo mundo que tiver interesse. É isso aí, tamo junto e fé, valeu!